Boa noite. Quero saudar a todos com a paz, com a graça, com a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos hoje meditar na palavra, falando de um tema bom, um tema atual e um tema que nos traz um grande ensinamento. Creio que você já está aí preparado para o culto no lar, culto doméstico, com a sua família, com alguns dos seus vizinhos, com alguém a mais, com toda a atenção, pois para cultuarmos a Deus precisamos de reverência, precisamos de ter um cuidado, um preparo, pois Ele exige de nós todo o respeito, toda a atenção, e assim nós queremos dedicar nosso amor a Ele, pois Ele nos amou. Nosso tema de hoje é sobre a Páscoa. Creio que você já aprendeu sobre a Páscoa. Por que não mais Páscoa? Por que Páscoa? De onde veio essa palavra? O que ela ainda nos ensina? E quem foi que cortou esse trabalho que Deus deu no passado por nome de Páscoa? Trataremos um pouco sobre esse assunto. Queremos ler no livro de Êxodo, capítulo 12, onde encontramos o princípio, o início desta Páscoa. Diz o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito: Este vos será o principal dos meses, será o primeiro do mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, e um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculares quantos bastam para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras, na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmo e ervas amargas. Não comereis o animal nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo, a cabeça e as pernas e a frissura. Nada deixarei dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis. Lombo cingido, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-los-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, queremos glorificar o Teu nome. Queremos dar a Ti a honra e a glória e meditar, ó Deus o Pai, nesse assunto tão importante para nós, importante para a Sua igreja, e o Senhor nos dá esclarecimento, Pai, do tempo de duração, por que durou e o que temos que fazer hoje. Nós buscamos o Senhor e queremos, assim, nesse culto doméstico, Pai, falar dessa festa, que para o Senhor já terminou muitos anos. Pai, nós queremos agora celebrar algo novo dentro daquilo que o Senhor ordenou a nós. Falamos em nome de Jesus. Pois bem, como você viu aqui, o povo de Deus era escravo no Egito. E no Egito eles permaneceram 430 anos, quase 5 gerações. Nasceram e morreram ali no Egito. E aqueles que estavam agora, um grande povo, um grande número,
para sair, Deus tirando o povo dali com um braço forte, com mão poderosa, Deus iniciou um assunto apontando para o seu Filho, o seu Cristo. E ao sair, Deus deu uma ordem para aquele povo. Quando vocês forem saírem, depois de tanta luta, depois de tanto tragédia, depois daquelas passagens terríveis, eles vão pedir a vocês, saia, deixa-nos. Mas Deus estabeleceu algo para esse povo sair. E começa com essa palavra, Páscoa. O que quer dizer Páscoa? Páscoa no hebraico quer dizer passagem. Passar daqui para a terra prometida. A palavra Páscoa, ela não é no português, ela não é uma palavra portuguesa. É uma palavra hebraica, que significa passagem no português. Deus estava principiando ali uma passagem. E eles tiveram de fazer aquela pequena cerimônia. Todos os lares, todas as casas, todas as famílias. Deus ordenou que eles preparassem para o dia 14. O preparo tinha que ser no dia 10 do primeiro mês daquele ano. No dia 10, eles tinham que estar com um cordeiro de um ano, ou um cabrito, amarrado lá, preso. Eles tinham que estar com pães asmo, e eles tinham que estar com ervas amargas. Aquela cerimônia, aquela Páscoa, aquela felicidade, aquele momento que eles iam deixar a terra de escravidão. A Páscoa foi levantada, foi celebrada para mostrar que eles estariam saindo daquela terra de escravidão para uma terra de promessa, para uma terra de vida leve, para uma terra que emana leite e mel, para uma terra abençoada, para uma terra que seria deles. E eles prepararam. Por Deus, eu creio que todas aquelas casas, que eram milhares, conseguiram o seu cabritinho, conseguiram o seu carneirinho, conseguiram o pão asmo e conseguiram as ervas amargas. E tudo estava preparado. E na tarde do quarto dia, imolaram, mataram o cordeiro, prepararam tudo e havia uma ordem. Aqueles preparos teria que ser comidos. Mataram o carneiro, o cabrito, e havia uma segunda ordem. Qual a segunda ordem? A segunda ordem era que eles iam molhar, fazer um ensopo do sangue do animal e passar na parte superior da casa. Fazer uma grande mancha naquela parte superior da porta da casa, da porta da frente. E havia um mandato de Deus, que um anjo do Senhor passaria no Egito à meia-noite, ia eliminar, ia matar, tanto dos homens como dos animais, todo o primogênito. E a casa que fosse marcada com o sangue do animal, essa casa o anjo pularia e não mataria. Isto porque Deus estava tirando o seu povo dali com mão poderosa. E era também naquela noite, eles teriam de comer pão sem fermento e ervas amargas. Nós podemos trazer na nossa mente esta festividade. E nós podemos formular algo aqui muito bacana para nós, interessante, para que nós possamos aprender. O sangue tinha um significado. Aquele animal morto tinha um significado. Os pães asmos tinham um significado. A erva amarga
também tinha um significado. Páscoa foi um momento de despedida, foi uma festa de despedida da casa da servidão. Foi um momento de despedir. Ora, nunca mais voltaremos aqui. 430 anos esse povo trabalhando, sendo escravo, enriquecendo outros, não fazendo nada por nós. Aquele povo foi sugado, aquele povo foi chicoteado, aquele povo foi forçado. E ele estava deixando uma riqueza tremenda no Egito, a qual Deus não concordou com deixar aquilo no Egito. A Páscoa foi um momento de despedida. Despedida. E eles despediram daquela terra sofredora com aquela festa ordenada por Deus. Era um cordeiro assado, era o pão asmo e a erva amarga. O cordeiro significava o sacrifício de Jesus, que estaria por acontecer há tempos adiante. Deus está trabalhando, mostrando o futuro. E hoje eu sei que você enxerga isso, você vê isto. O pão asmo significa pureza. Pureza que Deus realiza em nós. A obra de Deus na minha vida, na sua vida. A palavra diz que nós somos regenerados, diz que somos justificados, diz que somos lavados. Uma obra tremenda que Deus realiza na minha vida, na sua vida. Aquele pão asmo estava mostrando pureza. E a erva amarga estava mostrando sofrimento no Egito. Com estas figuras, Deus despediu o seu povo do Egito para nunca mais voltar a ser escravos, ser prisioneiros. Há uma visão de Deus para as nossas vidas. Deus não nos quer escravos, prisioneiros. Deus não nos quer de maneira nenhuma sem aquilo que seja nosso. O seu trabalho é para você. Essa é a vontade de Deus, é a vontade do Pai. E ao saírem, eles comeram naquela madrugada. O que sobrou, eles queimou. E Deus deu uma ordem. Olha, para você estar pronto para a caminhada. Faça a mala, pega o que tiver de pegar, fecha a casa, despede, porque nem olhar para trás vocês não podem. E assim houve a primeira celebração da Páscoa. E esta Páscoa, ela ordenada por Deus, ela tinha que ser celebrada uma vez por ano. E a duração dessa festa era de uma semana. A parte mais dura da Páscoa, mais cruel, era esta: comer carne assada sem tempero. Eu esqueci de falar do tempero nessa primeira parte. Mas a carne não poderia ter tempero de maneira nenhuma. Comer o pão asmo, sem sabor, com ervas amargas. Durante uma semana, esse era o memorial. Imagina você tratando de adolescente, dando mesas para adolescente com essa comida, ou para criança, durante uma semana. Mas foi com essa exigência que Deus teve uma garantia. Eles vão ficar sabendo do que passou o meu povo no Egito. E por que eu tirei-os do Egito? Veja o quanto que Deus trabalhou, e trabalhou com mão forte, para que esse povo aprendesse essa história.
E quando os filhos novatos interrogassem aos pais, por que eu tenho que comer isto? Por que é uma semana? Por que eu vou sair de casa uma semana? O pai teria então que ensinar a vontade de Deus. E o povo de Deus tinha sofrido esses 400 anos e Deus o tirou com mão poderosa para que eles nunca mais voltassem ali no Egito. A Páscoa foi criada para os judeus. E os judeus do Velho Testamento. E nós precisamos de entender isto. Quero falar um pouquinho aqui. A Páscoa foi criada nesses dias no Egito. Ela foi celebrada no Monte Sinai, no tempo do rei Ezequias, no tempo do rei Josias, nos dias de Josué, nos dias de Esdras e também em Jesus Cristo. Não contando que os judeus tinham que celebrar essa Páscoa ano após ano. Cansaço, algo cansativo, mas era mandamento, mas era a ordem de Deus e não tinha como se livrar daquela festa, entre outras. Acréscimo na Páscoa, quando foi criada, ela foi criada com esses elementos: animal, um sacrifício, pão asmo e ervas amargas. Nos dias de Esther, quando os judeus estavam determinados à morte, e Deus deu aquele grande livramento, e eles pôde virar aquela história, aquele quadro, em poucas horas, e os judeus não morreram, o inimigo é quem morreu. Os judeus fizeram festa e levaram presente uns aos outros. Nesta época, para mostrar a alegria do povo de Deus, foi introduzido na Páscoa o vinho. O vinho que Jesus usa nos seus dias foi introduzido na Páscoa, nos dias da rainha Esther, para comemorar aquele livramento. Também nós encontramos, já na morte de Jesus, algo novo que aconteceria na Páscoa. O Herodes lá faz uma pergunta: é lícito que eu solte alguém durante os dias da Páscoa? Quereis que eu vos solte Jesus ou Barrabás? Não sei quando que introduziu isso nos dias da Páscoa, mas no tempo de Jesus havia também esse costume de soltar um prisioneiro escolhido pelo povo nos dias da Páscoa. E naqueles dias escolheram Barrabás para ser solto. Nós vemos sobre a Páscoa. Agora nós entramos aqui no Evangelho de João. Aliás, Mateus capítulo 26, verso 17. Você pode abrir aí comigo? No primeiro dia da festa dos pães asmo, ou Páscoa, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te faça os preparativos para comeres a Páscoa? E ele respondeu: ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Os discípulos eram bons judeus, eles sabiam muito bem o que preparar. Eles prepararam aquela Páscoa. Por certo, aquela casa tinha um salão. Por certo, aquela casa tinha uma mesa grande. Por certo, aquela casa tinha tudo que viesse aquela boa ocasião. Nós
vemos aqui que Jesus escolheu aquela casa. E quando tudo pronto, chamaram a Jesus. Tudo está pronto. Havia naquela mesa um cabrito assado, havia naquela mesa pães asmo, ervas amargas e o vinho. Estava ali naquela mesa. Jesus então sentou-se, chamou os seus discípulos, os donos da casa não participam, não tem nenhuma história que conta aqui, que há uma participação dos donos da casa. Por certo, Jesus deixou-os à parte, porque ele queria falar ali algo sobre a Páscoa. Já era a terceira Páscoa que Jesus comia com os seus discípulos. E agora, nessa última Páscoa, foi na casa deste homem. E no verso 26 nós encontramos um pouco mais sobre a Páscoa. Enquanto comiam a Páscoa, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graça, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecado. Jesus esperou que os discípulos comessem um pouco daquela Páscoa e tomou ali uma nova atitude. Jesus não disse: encerro aqui a temporada da Páscoa. Por quê? Tudo ali do Velho Testamento está agora sendo encerrado. Nesse momento ali daquela Páscoa, Jesus está encerrando toda aquela festividade, o ministério pascual. Ele está criando agora algo para a igreja. Ele está criando algo agora novo. Ele usa o pão. Ele usa o pão da Páscoa, ele usa o vinho da Páscoa. Ele não usa aquela carne assada, ele não usa as ervas amargas. Porque agora esses elementos novos serão apenas o pão e o vinho. E Jesus agora mostra algo novo que ele cria. A seguir, enquanto comia, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Aqui nós precisamos de fazer, de conhecer Jesus encerrando o ministério pascual. Jesus encerrando todo aquele ensino que era exigido através daquela festa. Jesus encerrando aquela temporada e criando agora uma temporada nova, também para aqueles que estivessem saindo do seu Egito, também para aqueles que estivessem saindo da vida de escravidão, também para aqueles que estivessem deixando o seu passado. Veja aqui que aquele quadro venha se repetir. Os egípcios eram senhores do povo de Deus. Hoje o mundão tem sido senhor de milhares. Quando esta pessoa vem para Jesus, quando volta para Jesus, quando conhece Jesus, Jesus também faz aqui esse quadro, a pessoa deixando tudo para vir para Jesus. Não mais para celebrar agora a Páscoa, mas para celebrar a ceia do Senhor. A ceia do Senhor. Há muitos que ainda chamam de Santa Ceia. Santa tem que ser a igreja.
Santa é a igreja. A ceia é a do Senhor, não é minha, não é sua, não é desta igreja, nem daquela outra igreja. A ceia é do Senhor. Por isso a palavra de Deus está aqui nos ensinando. Jesus tomou aquele pão, o primeiro foi o pão da Páscoa, tomou o cálice, que era também servido na Páscoa, e agora cria a ceia do Senhor. Com qual objetivo? A seguir tomou o cálice, tendo dado graça, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. É um mandamento. Todo convertido, todo batizado, precisa participar da ceia do Senhor Jesus. Porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecado. Quando agora nós ceiamos, celebramos a ceia do Senhor, relembrando da obra do Senhor Jesus, quando tomamos o pão, ele nos mostra que o corpo de Jesus, do homem Jesus, foi entregue naquela cruz, no lugar do meu. Meu corpo hoje não precisa ser flagelado, minha vida não precisa ser flagelada, não preciso de penitências, não preciso de sacrifícios vivos, não preciso, porque quando Jesus entregou a sua vida ali na cruz, Deus recebeu aquele sacrifício no lugar de todos aqueles que creem. Por esse motivo, você não precisa mais ir ao sacrifício. O sacrifício que você precisa hoje é um culto racional, de inteligência, de estudo da palavra, de meditação. Um culto segundo a palavra de Deus é o sacrifício que Deus quer para mim e para você. Em segundo ponto, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Aquele sangue do cordeiro lá do Egito pôde livrar naquela noite da morte física os primogênitos. Nada mais do que isso. Não pôde perdoar pecado, não pôde regenerar, não pôde lavar, não pôde apenas livrar da morte física, mais nada do que isso. Hoje o sangue de Jesus, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão. Esse sangue agora, o sangue do homem Jesus, o sangue inocente, o sangue puro, o sangue santo, ele foi oferecido com um objetivo total. Ele perdoa. O sangue de Jesus lava, tira a mancha, tira toda a imundícia. O sangue de Jesus purifica. Veja a diferença. Hoje, Páscoa é para ser esquecida. Mas agora, a ceia do Senhor, na luz da palavra, é o que Deus quer para mim e para você. Quero ler novamente esses versículos aqui. Enquanto comia, tomou Jesus um pão, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Você já aprendeu? Porque Jesus teve que oferecer o seu corpo. O meu corpo seria um sacrifício imundo, sujo, totalmente mal cheiroso. E o que Deus cobrava para ter comunhão com o homem era a oferta de um corpo puro, santo, sem nenhum pecado. Deus cobrava. E Jesus Cristo, por amor a nós, veio ter esse corpo para oferecer-se a Deus. A seguir tomou o cálice, tendo dado graça, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Você cristão, você batizado, está sem tomar a ceia, você está em desobediência a um dos principais mandamentos do Novo Testamento. Bebei dele todos. Prepara-te, santifica.
joga por terra esse impedimento, levanta de onde você caiu, participa desse cálice, entenda esta verdade, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecado. E digo-vos que desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Jesus despede agora das festas desse mundo. Jesus despede agora e disse: vou esperar agora vocês para a chegada da igreja no céu. Junto ali, vamos beber o último em comunhão com o meu Pai. A Páscoa terminou. A ceia, não. Enquanto a igreja do Senhor estiver aqui na terra, nós temos que estar celebrando a ceia. E essa ceia é a ceia do Senhor Jesus. Não podemos de maneira nenhuma parar. De uma maneira ou de outra, vamos sim celebrar a ceia do Senhor Jesus Cristo. Queremos agora encerrar essa pequena palavra, abrindo com você 1 Coríntios capítulo 5, verso 7 e o verso 8. Se você está aí seguindo com a sua Bíblia, corra lá em 1 Coríntios capítulo 5. Verso 7, o verso 8, venha nos dizer assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento, com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Cabe-nos agora descobrir o que é que Paulo chamou de fermento velho. E o que Paulo está chamando aqui? Asmos novos. Fermento velho é celebrar a Páscoa. A Páscoa, Deus não quer ver mais na sua mesa. Deus não quer ver mais aqueles elementos da Páscoa na sua mesa. Deus não quer ver mais esse desastre que fizeram com a Páscoa, celebrando a Páscoa com chocolate, com ovos de chocolate, com coelho e tantas coisas inventadas. Tudo isso faz parte do velho fermento. Aquele velho fermento foi encerrado por Jesus. Jesus nos deu algo novo, totalmente diferente. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova a massa. Enquanto você estiver no seu coração celebrando Páscoa, você está agora em desobediência a Deus. Ele mandou você lançar fora esse velho fermento. O novo fermento, a nova Páscoa, só terá um lugar na sua vida se você jogar fora a velha Páscoa. Como sois de fato sem fermento, quando Jesus Cristo me salvou, me lavou, me perdoou, me aceitou como membro do seu corpo, Ele não deixou aqui algo velho do Velho Testamento. Não, tudo novo, tudo diferente, tudo espiritual, tudo em culto a Deus. Como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade ou da malícia, e sim com o dos asmos e da sinceridade e da verdade.
Agora, nós temos que dar uma paradinha e vermos aqui a vontade de Deus. Por isso, celebremos a festa. A festa continua. A ceia do Senhor é a nossa festa. O culto de ceia é uma festa. Jesus eliminou aquele memorial antigo, mas não eliminou a festa. A festa de ser salvo, a alegria de ter Jesus, a alegria de ser agora sem fermento, que era a velha lei, a alegria de ter agora uma vida nova com Deus, uma comunhão com Deus. Tudo aquilo que Jesus proporcionou a nós. O perdão, a misericórdia, o nome escrito lá no céu. Festa. Celebra a festa. Deixa Deus realizar na sua vida a festa. Assim nós vamos caminhando. Por isso celebremos a festa, não com o fermento, com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade. Só a vida nova, só um novo nascimento pode nos dar uma sinceridade, algo novo para cultuarmos a Deus. E também ele diz aqui, e da verdade. O homem só tem a verdade quando ele tem Jesus, que o lavou, transformou, regenerou. Assim, amados, eu deixo esta palavra sobre a Páscoa e te convido a ignorar esta palavra Páscoa e voltar as suas atenções para a frase ceia do Senhor. E pesquisar na sua Bíblia. Ainda há alguma coisa nova para nós sobre Páscoa e ceia. A temporada da Páscoa ficou para trás há 2000 anos atrás. 2000 anos atrás. O que o mundo faz hoje não é Páscoa, é comércio puro, 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 puro. E isso Deus não agrada. Usar o que Deus criou, usar algo tão sério, para alguns poucos beneficiar, e outros apenas nem sabem o porquê. Que Deus te abençoe com essa meditação. Que a palavra de Deus venha te enriquecer em conhecimento, em paz com o Senhor Jesus Cristo. Encerro aqui a minha palavra, orando por todos aqueles que estão nos ouvindo. E que essa palavra seja um alicerce para a sua vida. Que Deus te abençoe. Deus, em nome do Senhor, que nesse momento o Senhor esteja, Pai, abençoando o Senhor. Deus, esta casa. Deus, abençoando esta casa de crente, esta casa de estudante da Tua palavra, esta casa que interessa em aprender a Sua palavra, esta casa que não abre mão da Sua palavra, e que juntos, ó Deus, possamos progredir no conhecimento da palavra, e crescermos, ó Pai, estudando a Tua palavra. E quando encontrarmos com o Senhor, que é o final, ó Deus e Pai, dessa carreira cristã, possamos, ó Deus e Pai, receber do Senhor, Deus, todas as Tuas bênçãos. Eu oro abençoando nesse momento, em nome de Jesus.